Olá, senhoras e senhores, provavelmente vocês conhecem FNAF, um jogo mais marcante e longo dos anos, que ganhou até o universo cinematográfico live action, que também tem produtos e também histórias de livros e ao mesmo tempo quadrinhos. Nesse tema eu ia falar uma das histórias que eu fiquei sabendo de FNAF, que eu gostei, que eu ia falar dela sobre nesse vídeo. Eu ia contar a história dela. Então, cheio de mais delongas, senta aí na sua prontona e pega uma pipoca, um refrigerante, fica acomodado e vamos entender a história de Julius Esqueleto. A história começa com o nosso protagonista. Seu nome é Reed. Ele estava na faculdade e a aula de hoje era Metalurgia Mecânica, algo que não existe aqui no Brasil, que existe só nos Estados Unidos. Mas só que ele não era bom em fazer robôs, pois acontece que o Reed, ele não sabe construir robôs, só sabe programar. É por isso que ele tem o seu amigo que chama Pickles, e vocês já vão entender porque o nome dele é Pickles. E também o Pickles, ele tinha sua irmã que se chama Michelle, mas também tinha alguém que também estudava com eles, e essa pessoa não é nada legal. Eu os apresento o Julius. Julius é esse cara aí que vocês estão vendo. Ele é tipo um valetão dos três, sempre picava, sempre colocava eles atrás do armário. Mas enfim, mas só que dessa vez no dia ele trouxe o seu projeto que se chama Funk Fudendo, uma droga de um projeto de Springlock. Ok, Julius, onde é que você conseguiu essa droga? Se você, assim como eu, é um expert da história de FNAF, sabe como funciona a Springlock se você não tomar cuidado. Essa bodega perfura o teu corpo, cara. Mas enfim, que o robô do Pickles e o endosqueleto do Julius funcionam com o mesmo controle. Se você tiver esse mesmo controle, você consegue controlar os dois. Você consegue controlar ao mesmo tempo o robô e o traje de endosqueleto do Julius. Mas só que se você tiver essas duas coisas longe, o radar controla mesmo assim os dois. E igual disso que isso vai ser bem importante para mais tarde. No ano, a Shelly convida o Reeve para ir na casa deles para estudar um pouco, e o Reeve aceita logo de cara. Então ele aceita logo de cara, dizendo, pô, bora. Mas só que é aí que chegaria o problema. O sino toca, todos os alunos já estão saindo da sala, mas quando o Pickles sai, o Júlio, sendo demoniado do caralho, ele literalmente coloca o pé, aí o Pickles escorrega e o Pickles bate com tudo na mesa, que faz o nariz dele até sangrar. Ele corre imediatamente pro banheiro, a Shelly vai atrás dele e o Julius literalmente ri dizendo, qual é? Era pra ter sido engraçado. Mas só que aí o Reeve peita o Julius dizendo que aquilo não foi nada engraçado. Mas só que aí o Julius fala, cara, quem você pensa que é? Mas só que aí o Julius, ele veste a sua roupa de Springlock e se sente como o tal poderoso, invencível, sei lá o que. Mas só que aí o traje leva um choque e o Julius cai no chão e desmaia. Mas só que aí o Reeve ele faz uma sabotagem que ele literalmente prende todas as Springlocks. Mas só que aí quando o Julius acorda, ele não consegue mais se levantar, ele não consegue nem mais se mexer. Então ele pede pro Reeve pedir ajuda, mas só que o Reeve fala, não, você merece uma lição, você vai ficar aí a noite toda. É assim, o Reeve dá as costas e vai embora. Mas só que aí a cena corta pro Reeve no ônibus, ele tá com a Shelly. Ela fala pra ele sobre algo de torturas medievais, que funcionava mais ou menos assim. Que o nome da tortura era roda, que ela funcionava mais ou menos assim. A pessoa ficava presa na roda, a roda girava enquanto a pessoa sentia dor. Mas só que aí o Reeve bate o arrependimento, pensando no seguinte, será que eu fiz com o Julius foi uma tortura? Mas só que aí a cena corta
pro Reeve já na casa do Pickles, mas só que eles estão sozinhos, pois a mãe deles não estão em casa dessa vez. Mas só que o irmãozinho do Pickles tava brincando com o robô, com aquele controle lá que eu tinha falado, que também controlava o esqueleto do Julius. Mas só que aí o Reeve começa a se preocupar e fala pro Pickles: o sinal do controle vem de longe assim mesmo? Pickles fala: sim, o sinal até que é bem perto, pra falar a verdade. Mas só que aí o Ori fala pro Pickles que o robô tá sem graça. Mas só que aí o Pickles coloca um chip, e dentro deste chip o robô começa a ficar mais articulado e começa a mexer os braços, mexer a cabeça, girar a cabeça na frente. Mas enfim, a Shelly tem uma maquete da casa deles. Aí o robô começa a chegar perto da maquete. Aí você sabe perfeitamente a bela merda que vai acontecer agora. Mas só que aí, barulhos no teto possam ser escutados. O Reeve já se levanta e fala: pessoal, vocês não estão ouvindo isso? Daí só, não deve ser nada, deve ser um vento, deve ser um gato preso na janela, sei lá. Mas só que aí eles decidem sair pra comprar alguma coisa, uma comida. Mas só que eles chamam o Reeve fala: não, tô de boa, eu fico aqui mesmo, de boa, eu fico esperando vocês. E meu Deus, que moleque burro, porque ele não foi junto. Mas só que o Reeve sozinho em casa, ele começa a ouvir ainda mais aqueles barulhos, mas só que ele vê uma sombra, e essa sombra era o Julius, mas não era o Julius que ele pensava. O Julius estava completamente destruído, com a boca quebrada, os ossos todos quebrados, com a perna, literalmente as pernas toda torta e com a mandíbula toda quebrada e com os olhos arregalados, avermelhados, mas só que ele ainda tinha consciência. Mas só que aí o Reeve ele corre desesperado, com medo, e quando aquela coisa que era o Julius corria atrás dele, e toda tupicava e toda hora, mas só que tinha uma hora que ele ficou encurralado. O Julius, ou aquela coisa que sobrou dele, agarra ele e simplesmente coloca ele dentro do seu corpo. Sim, coloca ele ainda também vivo dentro da Spriglock. Os amigos do Reeve chegam e ele não tá em casa, pois você sabe muito bem o que aconteceu com ele. E aí, como sempre, o irmãozinho chato do Pickles fala que o robô tá lento, aí coloca o chip de novo, aí o robô começa a ficar mais articulado, gira a cabeça, gira o torso, e você sabe muito bem o que aconteceu agora. O Julius e o Reeve se tornaram um só. Assim, encerrando a história de Julius Exskeletor. E que acharam do vídeo? Gostaram? Esse é um tema novo que eu vou trazer no canal, que é contando as histórias mais bizarras de FNAF. Então é isso, vai com Deus, tchau!